Ela é a musa das pegadinhas. Putz, como já fez pegadinha? Muitas. Cara, é uma mulher muito desejada. Também é das antigas, hein? Das antigas. Só que, parece que não é, porque ela é toda bonita, jovem, enfim. Vamos chamá-la Vivi Fernandes. Pode entrar, Vivi. Cadê? Olha que maravilha! Olha! Saudade, viu? Faz tempo. Linda, Vivi. Você abandonou a gente, Vivi. Você ficou abandonei. rica, mina, e dá com nós. Ai, quem dera. Você tá bem, Vivi? Eu tô ótima, graças Tá a mesmo. Deus. Melhor ainda agora aqui. Tava doida, tô sempre ouvindo, né? E vendo vocês e doida pra voltar. E topou vindo feriado, hein? No Pois feriadão. é. Olha. Feriadão, pra você ver, Isso é né? coisa de gente rica, né, velho? Pois é. Você não tá com dinheiro, tá trabalhando, né? Sim. Muito bem, Vivi Fernandes, hoje aqui no Chupim Metropolitana. Já vou começar com a Cíntia. A Cíntia já faz a primeira pergunta pra Vivi. Eita! Meu amor, Linda. obrigada, Bebe. Você também, Vivi. Prazer revê-la sempre. Prazer revê-la também. Sempre linda. Obrigada. Hoje, no nosso programa aqui, a gente tava justamente trazendo, na nossa memória, situações da década de 90. Banheira do Gugu. Ai, que delícia. As mulheres lá, com sushi Sim. no corpo, no Faustão e tal. A gente trouxe isso mais pra galera que tá acompanhando a gente no YouTube. A gente já tá, a gente tá na rádio. Já tá na rádio é de verdade. Tô na rádio, nossos Mas ouvintes. tudo bem. A verdade é, Vivi, diante dessa sua trajetória, o que você fez na década de 90 que hoje seria inadmissível ou que o público ia falar, não, Vivi, a gente vai te cancelar? Nossa, praticamente tudo. Vira e mexe é esse assunto que eu abordo com as pessoas, dessas curiosidades, dos bastidores, de tudo que eu gravei nos anos 90 e que hoje seria cancelamento na certa. Era o programa do Domingo Legal, porque você ligava a televisão e era entretenimento pra cada pessoa da família. Então, assim, o pai via as mulheres, né, a camiseta molhada, dançando na taça, a banheira, né, do Gugu. Aí tinha o padre do nada cantando uma música, a mãe, a avó Marcelo Rossi. né? Verdade. Erguei as mãos e dá glória a Deus. E a mulher pelada aqui E a mulher atrás. aqui, ó, equilíbrio, tudo junto e misturado. Era aquela energia, sabe? É verdade. Muito caótica mesmo. E as crianças ficavam vendo aqueles brinquedos do Gugu. Pula-pula, toca do Gugu. Era tudo junto e misturado. E ninguém reclamava. Não tinha cancelamento isso. Exato. Eu fiz um outro programa também no SBT que se chama Sem Controle. Era um programa de humor, um enlatado da Argentina. O Silvio comprou. E tudo que fazia de piada, as mulheres tiravam a roupa. E no meu caso, eu tinha um personagem que era uma menininha. Ficava de trancinha. O quadro chamava A Filhinha. E eu era adotada desse casal. Olha isso hoje em dia. Olha isso, gente. Tranquilo. Quando a mãe saía, eu sentava no colo do padrinho, era o meu padrinho, e eu ficava brincando umas coisas. Ele falava, vai, roda a roda gigante pra eu ver como é que faz. Eu fazia na frente dele. Com uma vozinha assim, toda cocota. Eu falei, gente, hoje em dia é isso. Tá louco. Saia todo mundo algemado. Algemado. E o Silvio adorava esse programa. Não. Risadas, ele adorava. Silvio é das antigas. Das antigas. Outra coisa também que eu me recordo muito, assim, a gente, à tarde, no programa do Domingo Legal, então o Frota apresentando a capa do filme dele e eu, a minha revista, às 4 horas da tarde. Sim. E eu lembro que o Gugu virava a página, opa, é assim mesmo! E era uma festa isso. Então eu sei que tudo isso hoje seria cancelamento na certa. Não teria, né? A censura, entre outras coisas. Você prefere os anos 90 ou os anos 2000 e tralalá? Eu prefiro os anos 90. Eu também. Eu vivi o auge dos programas de televisão, que hoje não tem, né? Você não... Antigamente a gente tinha muito. Então saía numa capa de revista, tinha alguma novidade. Tinha o time dos homens, das mulheres, a feijoada do Gilberto Barros, que era muito legal, aos sábados na Band. Com tudo que tinha de melhor do mundo da música, tava ali. Então, eu lembro disso, que era assim, era bem movimentado. Né? O Sabadão Sertanejo, e o Domingo Legal, entre outros programas, a Hebe. Então, eu vivi esse auge todo que eu sinto muita falta. Muito. Eu sou muito da televisão, eu ainda fico... Eu dependo hoje da internet, claro, mas eu tento me encontrar ali, assim, sabe? Porque eu fico meio perdida. Eu sou muito mesmo televisão e eu fiquei congelada naquele momento lá. Então, vira e mexe, eu sinto saudade mesmo
desses momentos, eu converso com as pessoas sobre isso. Eu vou ter que chamar um break, a gente continua aqui com a Vivi Fernandes, daqui a pouquinho a gente volta na Metropolitana, vai lá. A gente continua aqui Muito bom, no YouTube. Meu, é maravilhoso isso. Gente, posso falar uma vez o que eu fiz no programa do Gugu da minha casa que eu causei um problema? Ai, por favor, meu Deus do céu. Fala, velho. Gente, eu juro porque ser pela minha filha, pela minha mãe. A Bom, gente acredita. É, o seguinte. Eu liguei no Gugu e tava a Gigi Monteiro, que eu tinha o telefone da Gigi porque trabalhava aqui na Metropolitana. Sim. O Walter Vanderlei, o Goiabinha, tinha o telefone dele. Eu tinha o telefone de umas... Coincidiu de um programa que eu tinha o telefone de umas 6 pessoas ali na minha agenda. Ai, que erro. E nessa época, a maioria das pessoas, elas tinham uma operadora chamada BCP, que virou Claro depois. Isso, Todo verdade. mundo tinha essa BCP, É. né? Então BCP era de todo mundo. E comecei a olhar, eu falei, puta, tem o telefone dele. E me veio uma ideia. Uma ideia cretina. Aí eu peguei... É bom deixar claro. Eu peguei o meu celular, eu tinha um celular que nessa época você comprava chip. Nossa, olha isso. Entendeu? Então você comprava... Era barato o chip, né? E eu tinha um celular de chip. E aí, cara, o que eu fiz? Eu peguei e mandei uma mensagem assim pra todos esses que estavam no programa do Gugu. BCP informa. Ai, 2 meu Deus pontos. do Ó. céu. Ai. Morre aos tantos anos a humorista Dercy Gonçalves. Nossa senhora. E o programa acontecendo ao vivo. Aí, meu, o Gugu... Olha, eu tive uma informação aqui. Porque muita gente começou a receber e acho que todo mundo. A Gigi mostrou, o Walter Vanderlei. Todo mundo começou a mostrar. O Gugu anunciou a morte da Dercy. Puta merda, O cara. Gugu anunciou a morte da Dercy. Seu brilho. Exatamente. E aí, bicho, o que aconteceu? Depois começaram a ligar nesse número. Eu não atendi desde o começo. Ah, óbvio, eu fiquei com medo, né? Aí, depois o Gugu anunciou isso, ficou de um tempo ali, de repente o Gugu volta, olha, a informação ela não está correta e entrou com a Dercy por telefone. Pra provar que ela tava viva. E aí a puta Dercy da virou e vida. falou assim, ó, isso aí é gente que usa tóxico e não sei o quê. Ah, é verdade. Ela tinha razão. Aí depois... Maravilhoso. Aí depois eu contei Muito isso bom. pro Walter Vanderlei, Sim. que era o Goiabinha. Eu falei, Sim. Goiabinha, quem mandou essa mensagem fui eu, desse número aqui. Ele falou assim, vou pedir um negócio pra você. Morre aqui, faz de conta que você nunca fez isso. Fala que você foi a Dercy da Coisa história. Ele seríssima. foi burro, porque ele deveria ter te levado pro Gugu e fazer uma... Pô, quem fez a merda tá aqui, ó. Pronto. Não, ele falou, por favor, cara, vou te pedir. Porque no mínimo foi ele que deu a primeira versão. Deve ele, a Gigi, todo mundo junto. Exatamente. Nossa. Então, isso aí, eu guardo mais isso no meu coração do que o telegrama legal que fizeram comigo. Eu guardo mais isso. Você caiu nisso também. Cai isso E também. era gostoso, né? Era, a gente era tava bom. com raiva, mas era gostoso. Era bom. Quando saía aquela Era cartinha, real. né? É. Fulano. Se bem que eu percebi, no meio do caminho eu percebi. Eu não vou mentir, não. O meu também. Só que eu falei, não vou estragar. Ah, né? exatamente. Ah, não vai Tem que ser entrar na Vou agora. aproveitar, vou dar uma surra na pessoa. E era legal que divulgava. Divulgava, era muito Meu, no bom. dia seguinte eu saí, todo mundo me Muito. conhecia. Todo mundo olhando, pegadinha. Essa outra coisa que é muito legal, né? A audiência era muito Era grande. muito grande. Enorme. Eu fui repórter de telegrama legal. Olha. Nossa. Eu fiz com o Robinho e o Diego dos Santos. Caralho. A pegadinha. Olha. Fiz com o Rafael Vanucci e fiz com a Ninja do Funk. Nossa, lembra? Deus. Um puteiro aqui em São Paulo. A Ninja não foi Do que o Frota Frota. pediu o peito de volta? Lembra que tinha uma história dessa? Eu fiz três telegramas. O Eu Frota fiz. pediu as tetas dela de volta? Pediu ao vivo, acho que, se eu não me engano, foi no Domingo Legal. É. Tinha uma treta, acho que elas saíram do escritório que ele agenciava. que ele que criou E ele tudo. falou, pois eu agenciei, eu coloquei silicone, pois eu quero os peitos de volta. Então, maravilhoso. Maravilhoso. Não cara. vai ter os anos 90. Acabou, não. nunca mais. Não vai ter Nunca outro mais. país igual o nosso. Cara, É uma piada. Nunca mais. Pelo amor de Deus.
Era Não muito vai divertido. ter. Leve, gostoso. Que mais história você tem? A Vivi tá cheia de História pra história, cara. arrebentar. Eu fui o recordista de venda de DVD de um DVD seu. Cara, eu ganhei dinheiro verdade, com existia DVD DVD. seu que você não tem ideia. Olha que coisa boa de Muito ouvir. louco. Eu vou tentar lembrar a capa. É uma capa que você tá vestida acho que de colegial. De colegial, uma coisa parecida. Uma bota rosa assim. Eu acho que era. Sim. É uma última versão. Quando veio, porque eu trabalhava com um distribuidor aqui São Caetano em São do Sul. Caetano, Eu tá lembro. certo? E aí, o cara que vendia as brasileirinhas pra gente é um amigo nosso. E ele falou assim pra mim, vai ter um lançamento aqui da Vivi, cara. Só que é o seguinte, eu tô com pouco. Eu falei, eu quero tudo. Olha. Me dá tudo, porque eu tinha um aval pro proprietário. Tá. Ele falou, mas tudo? Eu falei, tudo. Me dá tudo. Eu vendi tudo. Que você... Não, vendeu não. Na hora que colocou, eu comecei a leiloar. Olha, Eu comecei Vivi. nos estados do Brasil. Tá entendendo? Eu comecei a vender a preço diferente. Ó, quanto que tá? Só eu tinha, bicho. Eu vendi seu DVD até dizer chega. Você sabe que nem eu tenho o meu. É mesmo? não. jura? Não, você tinha vários, né? Tinha vários. Foram Vários. 4 filmes. É. Na época também foi 2006. Então, vocês terem uma ideia, eu fiz a divulgação desses filmes à tarde também. Depois eu voltei. Um Domingo Legal, Domingo Gugu. O que tem aqui? É aquela coisa. Mas era muito bacana. Muito bacana. Era Foi uma muito época, divertido. Foi uma era. época assim que não volta. E era uma né? época que tinha dois Eu tenho essa DVDs que nostalgia. se concorriam muito, né, Vivi? Era você e a tal de Gil Pantera. Sim. Que era uma concorrência brabíssima. Brava. É. Que vocês duas eram recordistas de venda. Recordistas. E era uma época que você não conseguia com facilidade, só locadora comprava os Olha. DVDs pra poder locar. Não tinha lugar nenhum. Não. Você não tinha acesso a isso, você não tinha Igual como hoje. conseguir. E a pirataria veio depois. Bem depois. Então Não, a as pirataria pessoas acabou tinham com tudo. vontade mesmo de ter o DVD. Né? Sim, De comprar. Tinha isso, né? Era uma coisa As de fotos. louco isso. Tem um tempo atrás, assim, eu fui na 25 de março e eu vi umas capas minhas assim no chão, né? Vendendo, Sim, com autógrafo. Mas aí eu lembrei que eu fui em algumas locadoras, tinha tarde de autógrafos, Sim. e aí eles devem ter xerocado e. Sim. Pois E é, tá tudo quanto certo. Tá tudo bem, tá tudo Mas que bem. bacana tudo que era. bem. Era uma época muito Cíntia. mágica. Caramba, e Vivi, você tá aí hoje muito bem acompanhada. A gente sabe o quanto você tá feliz. Sim. E, obviamente, o maridão da maridão, Vivi. eu não sabia. maridão. E dão mesmo, não é o tamanho do homem, Ele é velho. grande. Você é louco, bicho? Passando a nossa TV ali. Mexe já. no cara. Ele me lembrou um pouquinho o Geraldo Eu Luiz. ia falar isso igualzinho. Um pouquinho. Igualzinho. Ah, ele é mais bonito. Ah, sim, sim. Geraldo. Olha, ele gosta, ele adora adora me acompanhar, tá nos bastidores. Sim. Ele é uma pessoa que eu sempre comento, inclusive, por coincidência, eu comentei muito sobre os anos 90, né? Sobre o começo da televisão, dessa coisa toda, né? Dos games e tal, os programas musicais. Então ele gosta muito de ouvir. E ele gosta de estar junto. Ele acha uma caixinha de. Ah, mas é muito legal. Quando você mágica. tem. porque é o e ele mínimo, não é do isso é meio, muito né? legal, é. Então, quando você tem uma pessoa. Primeiro, é maravilhoso você ter uma pessoa que não é do Sim, meio, né? verdade. Porque é um saco isso. É verdade. E aí, você tem uma pessoa que te acompanha. Maravilhoso. Que tem orgulho disso. Que orgulho. Por isso que eu falei, você tá muito bem Tô bem acompanhada. acompanhada. Modéstia à parte de muitas matérias que já fizemos. A sua Sim. vida amorosa, eu também já participei Com gravando. certeza, é verdade. É verdade. Então eu vi você e o seu maridão ali e você falando do amor, homenageando tanto a ele quanto o amor. A pergunta é, quando vocês se conheceram diante da sua trajetória, uma mulher que é sex symbol e muito desejada, isso pra relação foi mais positiva ou negativa? E se você usa um pouquinho da sua tática Opa! pra conquistar aí, se deu certo? Olha, a princípio o que chamou a atenção foi a personagem, claro, que ele acompanhou, ele me acompanhava há muito tempo, né? Muitos anos na televisão. Então ele já me conhecia e já admirava, né? Então isso foi o melhor cartão de visitas pro começo. Né? E depois, é claro, nos conhecemos e a relação se aprofundou rapidamente. Ela caminhou a passos largos, que nos conhecemos ano passado no carnaval e a gente casou em setembro do ano Eu passado. sei, Então, sei. foi- Ela entrou na fazenda sem ter lua de mel. Sim, é verdade. É verdade, Eu é. casei dia 7, dia 11, 12, eu tava no pré-confinamento. Então não teve esse tempo, né? Mas, assim, quando eu me pediu em casamento também, no noivado, eu entrei na grande conquista. É verdade. Então ele tá muito já calejado, já gosta e ele acompanha e ele fica mesmo na retaguarda aqui, acompanhando tudo. Ele ri à toa, ele É. tá todo feliz. É Hoje preciso feriado, ter, saindo né? daqui, vocês vão viajar, não?
A gente gosta de ir São Paulo porque no tá feriado. com a mala do tamanho do mundo ali. Olha, essa mala tá ficando bem conhecida, viu? Nas plataformas. Ah, é? Pô, é. Me conta isso. Me conta isso. Bom, nas plataformas eu tô há 5 anos, né? É, isso, sim. Eu fiz vários ensaios com a Geise Arruda, com a Boing Boing, enfim. Sim. E aí eu resolvi, já há muito, a galera pedindo, já que eu tô casada, eu falei, já que você tá aqui do lado, por que não, né? Você participar um pouco e a gente filmar. E aí ele gostou, curtiu, nem problema nenhum. Ele é muito doido, ele é mais doido que eu, gente. Gente, nossa, um casal pra frente. Ele é. Apareceu o pipi dele? Ixi. É! Ai. Olha, Bartô! É de malicuia. Você não é uma foto aí, não, irmão? Ai, velho tarado, se contente. Ele tá vermelho. Ele foi de vergonha. Zero ciúmes de você. Ele não tem problema nenhum, assim, tanto é que eu casei, né, claro, porque é uma pessoa que realmente eu fico leve, eu vou trabalhar tranquila. Isso é maravilhoso. Não me perturba. Como ele diz, eu casei com você, com a sua história, e eu acho isso muito importante. É muito importantíssimo isso. É importantíssimo. Total confiança, Porque outros relacionamentos, não foram todos, mas um ou outro tem aquele problema. Eu não quero que fale sobre isso, eu não quero que vá assim, eu não quero a roupa, eu não Chega um quero momento que que tem a lembre. cobrança, né? Em certos casos. A princípio né? fica tudo muito legal no início, né? E depois a coisa, ela degringola. E é muito chato. Horrível. Pra quem gosta, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de todos os meus trabalhos que eu passei e do que eu faço até hoje. Eu gosto disso. E é muito ruim você ficar minando uma pessoa. A pessoa Péssimo. seca, ela perde o brilho. Isso mesmo. E aí a pessoa dá o pontapé. E a pessoa tem que saber o teu tamanho, né, Vivi? Você é muito grande no meio, né? Então Sim. você não tem como negar isso. Não. É lógico, nem esconder. Isso não tem é. como esconder. Você realmente, você vem arrastando uma geração de pessoas há muito tempo. Sim, é verdade. Não é? É. Não tem como dizer, essa não é a Vivi. Não, é a Vivi Fernandes. imagina. Isso. E tem que abraçar a história, Tem, né? Não tem tem que- como eu apagar É. esses momentos, principalmente dos momentos dos filmes, né? Que Isso. as pessoas sempre me perguntam, como ele vê isso? Principalmente quando a gente tá na rua, as pessoas, cada uma vem Ah, por uma curiosidade situação. imensa, né? E você da pegadinha, você da Praça Nossa, você da Fazenda, você dos filmes. E as pessoas, elas têm um grau de intimidade, assim, e eu sim. entendo. Porque a gente invade a casa das pessoas e a gente não entende qual é esse sentimento. A pessoa chega e fala, vi teu filme, danada, como é, hein, não sei o quê. Tanto homem quanto mulher. Então, Porque se todo a mundo já pessoa... tá íntimo, né, de certa forma. Isso. E que é gostoso. Pra mim Isso não é assustador. o marido entende. É Marcelo, Marcelo. né? Marcelo também, xará. Marcelo, deixa eu chorar. Ele super entende. Isso é maravilhoso. Isso é ser figura pública. Ele entende e tá tudo bem, ele tira sarro, ele acha engraçado, ele gosta, ele mesmo tira foto, ele mesmo vibra com isso. Então, eu tô num relacionamento mesmo Puta, achou a ímpar, pessoa certa. Saudável. saudável e que eu não tenho que ficar me apagando pra poder Caber no mundo. Maravilhoso. caber. Maravilhoso. Então, eu vou que vou. Ô, Vivi, eu quero falar de uma coisa que não é tão legal que a gente ficou sabendo em relação aos problemas de saúde que você teve, Sim, né? verdade. O que você teve? Você precisou retirar miomas? Isso. Fala pra gente. Eu tive, na verdade, eu fui arrastando esses problemas de miomas. E a mulherada sabe que você retira, aí depois daqui uns meses de novo. Tem que ficar sempre acompanhando. Sempre acompanhando, é um Ah. problema. E eu fui, assim, realmente premiada com isso. E o meu crescia muito rápido, até que eu tive um aumento, o útero aumentado. Então, eu fiquei com o abdômen muito distendido e ruim, com problemas mesmo, assim, sérios, com anemia, sangrava muito, com sangramento, com indisposição, perdi vontade mesmo, assim. Era quase como se eu tivesse uma depressão. Você fica prostrada na cama. Porque eu ficava 20 e poucos dias do mês, todo mês, sangrando. E é sangrando mesmo, é muita hemorragia. Ai, não dá. Então eu fiz a primeira cirurgia, depois passou 2 anos de novo. E quando chegou esse ano agora, né, em janeiro, eu passei muito mal. Eu fui diversas vezes ao hospital com cólicas, com indisposição e com muito sangramento. E aí eu precisei fazer essa retirada de miomas muito grandes mesmo, sabe? Assim, Deus, grandes. Meu Deus. De fatiar Meu pai. e retirar, Olha. né? E aí eu preferi fazer. Tivemos uma conversa com o médico. Como eu não tenho, não estava nos meus planos ser mãe. Foi há um tempo atrás, mas meus planos mudaram. Aham.
E aí a gente teve uma conversa porque o médico viu que o meu útero estava muito aumentado. E se ele retirasse esses miomas, novamente eu teria outros problemas e poderia ter aderências, que é muito sério isso. Aderência no intestino, na bexiga, e tinha um pouco já. Quando eu fiz essa cirurgia, que foi bem demorada, né, importante. Ele falou, você deixa nas minhas mãos se eu achar que devo retirar o seu útero? Sim. Se você quiser que não tire, que vai permanecer. Mas você pode retornar a ter esses problemas novamente. E você tem 47 anos, a coisa vai ficando difícil. Isso. Gente, eu prefiro a minha saúde. lógico, sem pensar. Melhor escolha, óbvio. E foi a minha melhor escolha, fiz dia 11 de janeiro. Mas aí eu tive um efeito rebote muito grande, porque assim, junto a isso, eu fiz mau uso dessas canetinhas famosas. E usei de forma errada. Aí juntou com esse problema dos miomas, eu fiz a cirurgia, mas eu cheguei a pesar 83 quilos e isso ninguém acompanhou esse momento. Porque eu disfarçava bem nas fotos, nos programas com roupa, mas eu cheguei a pesar 83 quilos, eu fiquei muito inchada. Sim. Muito mesmo. E aí em fevereiro eu fiz uma cirurgia de sair daquele corpo, né, que não me pertencia. Então voltei até a saúde, que é o principal, e a autoestima que estava perdida. Muito bem, Vivi. Então que foi legal. um momento difícil, mas que Passou. Te dá uns passinhos pra trás pra dar um pulo, um salto bem grande, né? A nossa E vida tudo é assim. que acontece de ruim mesmo, qualquer coisa, você consegue visualizar a vida de outra forma. Sempre você enxerga coisas melhores. Um passo pro bom. Isso, é sempre isso, assim. Então, você reclama menos, né? Você vive uma outra... Dá valor em outras coisas menores. Exatamente. Começa a se cuidar direitinho. Começa a se cuidar direitinho. Então, a vida sempre transforma. E eu sempre tô vivendo momentos, assim, complicados. Aparece. Na hora eu me assusto, mas ele vem pra uma situação, pra situação ficar melhor. Boa, Vivi. Eu quero pedir pra você que está acompanhando o Chupim, pra você deixar o seu like, é muito importante pra gente. Se inscreva no nosso canal também, pra ficar diariamente aqui com a gente. Então, não perca a gente da sua vida, né, Bartolzinho? Eu quero que vocês estejam aqui todo santo dia, inferno. Camila Toqueto pergunta. Ai, quero saber esse processo aí pra entrar na Fazenda, como que foi. Conta pra gente tudo o que aconteceu lá dentro. Foi o maior desafio e o maior sonho realizado profissionalmente. Porque eu sempre tive o sonho de participar da Fazenda. Ou de um reality, mas a Fazenda, por conta dos bichos, a dinâmica, é outro formato. Isso me encantava muito. Demorou muito. Eu sempre batia na trave, né? Me levavam o meu material, eu batia na trave. Não, dessa vez não, dessa vez não, dessa vez não. Então, ano passado, eu tive a grande sorte, assim, de participar da Grande Conquista. E depois eu fiz a Fazenda. E foi incrível, porque o pré é muito gostoso, é intenso demais quando você recebe a notícia. E no meu caso foi muito mais intenso, porque eu entrei pelo paiol. Então, falei, meu Deus do céu, será que eu tô no passo do meu sonho ou não, né? Entrou pela parte difícil Isso, mesmo. muito difícil. Raiz, né? Raiz. Exatamente, porque você entra com um voto popular, então... Foi gostoso, por isso que eu dei aquele grito, é muito gostoso. Quando eu revejo, arrepio, porque é emocionante, era um sonho meu. E claro, participar de tudo. Quando você entra, já que era meu sonho, eu falei, gente do céu, você fica com vontade de lamber os móveis. Você fala, meu Deus, é verdade. Que lindo! E eu cheguei à noite, né? Então eu fiquei escutando o pavão, o cheiro da fazenda. Eu já queria até descer, eu lembro que eu desci, eu já fui chamada a atenção. Já brigaram comigo. Pelo amor de Deus, se eu já der algum problema pra todo mundo aqui, Já não, vou ser cancelada. Mas foi muito gostoso mesmo, assim, o passo a passo, porque eu não subi pra fazenda, pra sede, e aí eu não passei numa prova, tudo numa noite. Fui dormir na baia. Falei, caramba, é pra ver se eu quero mesmo. Então, Teste de resistência. Isso mesmo. Isso é reality. Mas foi incrível, é muito intenso. É uma energia diferente, né? E que eu participaria diversas vezes, porque eu gosto desse dinamismo. Jura que você Gosto. iria novamente pra um reality como esse? Eu gosto. Eu fico extremamente... combina muito com a minha energia. Apesar de ter ficado pouco tempo, porque... Pra quem acompanhou, sabe que eu entrei numa roça com o Zé Love e o Sacha, que eles estavam no embate. Pelo amor de Deus, os dois, Então, tudo que Deu eu azar. fizesse poderia até azar. me causar uma expulsão, né? Você tem que chamar atenção de algum jeito. Eu vi que não
Eu senti que eu ia embora. Você não tinha a menor condição ali. Não, Não nenhuma. nenhuma. E foi um pesar, porque. Não é você, qualquer um que entrasse no meio daquela briga. Qualquer. Qualquer um que entrasse ali. Até eu, como telespectadora, se visse isso, eu ia votar pra pessoa sair. Lógico, realmente, porque eu queria ver o embate deles. Então eu sinto esse pesar, esse gostinho ficou, sabe? De viver mais coisas. Couple, né? Vai pro Power Couple com o Marcelo. Ano Já que pensou? vem. Ano que vem já se preparem. Isso, ó. Ele tem essa timidez toda, mas esse bicho é brabo. Ah, mas ele topa seu É desafio. gostoso. Ele topa, não topa, amor? Aí, ó. Já acertou várias coisas. Ele é influencer também, né? Ele é influencer, ele trabalha fala- com carros, histórias de carros. Carros. Que é bem legal. Que top. Tem um público fiel lá que gosta bastante, que com certeza apoiaria o casal aqui. Aí sim. Aí, ó, já tá Aí garantido, sim. já tá Que garantido. legal. Chega na lábia que ele próximo cai. ano, tô aqui, ó. Promete. Promete, Power Couple 8. Bartozinho. Hein? Eu Por favor. eu queria saber da grande conquista. Aquele fubá é aquele fubá mesmo? É aquilo ali. Porque os que vieram aqui e falaram da grande conquista falaram horrores no bom sentido, né? Sim, é aquilo É ali. frio demais, é dormir no meio do povo, é passar fome, é aquilo. É exatamente isso. Pra pior. Realmente não É tem. bom, viu? É legal, vale a Você pena. não morre de fome, mas passa, com certeza, por falta de um monte de coisa. Você não consegue comer um saco de biscoito, não tem isso, não tem pipoca. Mas foi uma aula muito legal pra mim. A gente aproveitava muito os alimentos. Então, assim, com a casca, a gente passava fome, né? Sede, queria tomar coisa diferente, não tinha. Então, a gente fazia o abacaxi, a casca, a gente fazia o chá. Olha! Da laranja, Olha! do limão, de tudo. Deus, e ainda Mas tem mesmo a gostando. restrição. E ainda feliz, né? Gigante. Não, a gente comia, gente, vocês não estão entendendo. A gente comia com prazer, com medo de acabar. E porções assim, porque vinha uma cesta, 40 pessoas numa casa. pouco, Dois pedaços de pão assim, cortava um pedacinho. Ai, que desespero. O café A pra mim santa foi ceia. o pior. Porque o resto, mas o café, pra eu despertar, porque você vai ficando meio fraco, né? O café pra dar uma alegria, vinha um pó assim. E eu lembro que as pessoas. Veio pó, então vou. As Roubar. pessoas guardavam, escondiam as coisas. Ai, ainda Deus. conviver com gente mau caráter. É o ser humano na sua essência mesmo. Exatamente. Na sobrevivência. Na sobrevivência. Cara. Cada vez que saiu um grupo, que beleza. A casa ia ficando mais. É. Eu fiquei na casa que era mediana, mas mesmo assim muito difícil. Azul, Um banheiro né? pra. Você ficou na azul ou na verde? Na azul. Na azul. A A verde laranja que é o não top, dava. né? É. A verde era top. É, a laranja era um laranja caos. É Heliópolis. Isso. Foi, a menina até desistiu, né? Teve. Era o caos, caos. E a azul de boa, mas tinha um caos, mas tranquilo. Mas não tinha edredom pra todo mundo, travesseiro pra todo mundo. Quando a toalha às vezes sumia suas coisas, assim. Ah, legal. Era emocionante, foi emocionante. Foi uma divertido. aventura. Foi Emocionante. Foi uma aventura, De né? novo, com 100 pessoas, não. Esse aí eu já não iria de novo. 20, 14, né? Tá ótimo. Tá gostosinho. Prefiro ficar no gato. Olha, não é pra qualquer um. Não, é mesmo. Antes de liberar sua pergunta, Cíntia, a gente vai voltar. Depois a Cíntia faz a pergunta pra Vivi. Quero lembrar mais uma vez, agradecer a audiência, pleno feriado, Opa, né? Que coisa Fiéis, boa. fiéis. Vocês não Muito foram pra lugar bom. nenhum, estão aqui prestigiando nós, que nós tá... Mandar um beijo pra todo mundo do chat aqui. A gente vai voltar, mas eu queria pedir também like, se você puder fazer a campanha aí. A Fabrícia, a Sandra, sempre a Zara fazem a nossa campanha do like, né? Queridas. Então, like e se inscreva no nosso canal, que é muito importante pra gente quando você se inscreve e quando você dá o like. Por quê? Porque o YouTube, ele começa a entregar o programa pra mais pessoas que ele não entregava antes, não é isso, Cíntia? Exatamente, meu querido. Então vamos voltar na rádio? Bora. Vamos voltar aqui na Metropolitana e... Voltamos com o Chupim, ao vivo aqui na Metropolitana. Ao vivo? Ao vivo. Ao vivo. Lógico que é ao vivo. Vivaço. Ao vivo. Sempre ao vivo. Lógico que é ao vivo. Vivi Fernandes hoje aqui com a gente. Quer fazer uma pergunta pra Vivi, minha querida Cíntia? Faço, querido. Vivi como uma mulher bonita, bem-sucedida, extremamente querida. Inveja. Em que momentos, ou se teve algum trabalho, alguma situação que você, infelizmente, tenha sentido que não deu mais certo do que poderia dar, ou por ciúme de alguém ou inveja de alguém? Vivi algumas vezes esses momentos assim, viu? É bem difícil. Televisão trabalha muito com vaidade, com ego, né? Então, tem sempre alguém que
quer puxar o seu tapete. São poucos holofotes pra muita gente. Exatamente. E às vezes, nem sempre é alguém que tá abaixo de você que quer te puxar o tapete. A pessoa tá melhor que você. É difícil de entender. Mas ela é muito difícil de entender. E a pessoa quer ficar jogando areia no seu trabalho, no seu trajeto ali, né, na sua caminhada. Eu vivi algumas vezes isso. Vivi, tipo, ser retirada de alguns programas, que tudo tá pronto e me retiravam. E ninguém me dava um motivo palpável, uma coisa, né, por que me tiraram daqui? Eu ficava triste, óbvio, né, que é muito ruim, né, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer aparecer, né, e principalmente trabalhar e ganhar. E eu vivi muito isso lá atrás, né, onde eu precisava muito do dinheiro pra sobreviver, gente. Você precisa. E era cachezinho, mas eu precisava daquilo ali. Então eu vivia algumas vezes esses momentos, mas eu sabia que eu ficava triste, xoxa, de repente aparecia uma outra oportunidade e tal. Mas o que eu acho mais triste dessa coisa de puxar o tapete e pedir sua cabeça nos trabalhos é quem aceita esse pedido. Porque eu sempre pensava, por que será que a pessoa tem um rabo preso com alguém? Pra esse pedido, porque alguém falar, tira essa menina desse lugar, não coloca ela, é uma coisa. Mas a pessoa aceitar esse pedido e realmente fazer... Executar. Acatar. Isso me intrigava muito. Sempre fiquei muito intrigada com isso. Gente, por quê? Eu queria dar uma de CSI e ficar descobrir, né? Falei, melhor não. Já tá ruim aqui, se eu ficar indo pelos... Vai me fazer mais mal. Pormenores, não. Deixa isso pra lá. Porque sempre vi uma coisa melhor, mas realmente quando eu tive esses problemas, é muito doído. Triste, é muito ruim. Porque se sente muito assim, cara, eu sou muito odiado por alguém, né? Mas isso aí do ser humano. A gente passou por isso, né, Bartolzinho? É do ser humano. A gente teve uma experiência única de televisão, né? Mas a gente passou por isso, né? A gente falava e não imaginava que com essas mesmas pessoas nós poderíamos ter problema. Olha que ruim, né? É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. É de louco. Você conviver com a pessoa, você estar ao lado tentando fazer algo, tentando melhorar, e a pessoa puxando ao contrário, querendo te derrubar. Isso é muito triste. É terrível. Tem que você ver com quem você confia. Exato. E isso é o mais difícil. E alguém que é maior, que você fala, como é que a pessoa é maior, né? Deixa eu ir pro break aqui rapidamente. Eu quero lembrar que ainda tem trotes hoje no Chupim. Muito, graças a Deus, bom demais. Já ouvimos bastante trote hoje aqui. Hoje, Vivi Fernandes aqui com a gente volta já. E continuamos aqui no Chupim. Cíntia fez pergunta. Eu quero fazer agora de pegadinha. Tá, vamos lá. Vamos falar, né? Gostoso. Exatamente, que é o nosso forte aqui também, trote, enfim. O que te levou, de repente, pra você fazer, né, as pegadinhas e se consagrar como a mina das pegadinhas? Essa é a mulher das pegadinhas. Olha, eu sempre trabalhei com humor. Eu nunca deixei de trabalhar com humor. Nunca fiz nada diferente. E eu comecei no Topa Tudo por Dinheiro. Então me escolheram pra fazer uma personagem numa cena. Eu acho que eu fiz umas 3 ou 4. Veio da onde? De agência? Não. Eu já tava no SBT. Já tava no SBT. Eu já tava no SBT, já gravava lá o programa da Carla Pérez, já fazia a praça. E aí, a produção do programa Silvio Santos, que tinha o Topa Tudo por Dinheiro, eles me chamaram. Viu que deu certo, que eu consegui, que é difícil. É lógico que não foi fácil no primeiro dia, mas eu consegui. E aí eu fui trilhando esse caminho. Fiz alguns, né, umas 3 ou 4 gravações. Depois eu parti para as câmeras escondidas. Nas câmeras escondidas eu fiquei 26 anos. Nossa senhora! 26 anos sem interrupções. Deus assim, do direto. Eu gravei muitas mesmo, assim. E aí eu vi que eu gostava, que eu tinha realmente essa veia de ser cara de pau, de gostar de sacanear os outros, de, né, os bastidores ali que você fica com ponto, então você precisa ficar escutando o que o diretor tá falando, né? Às vezes foge uma palavra, ele tem que dar uma luz. É complicado? Mas eu gosto dessa coisa do improviso, sabe? Porque a gente sai com a brincadeira do estúdio. Mas lá você não sabe o que a pessoa vai falar, o que vai acontecer, as intercorrências, aquelas coisas todas na rua, né? Então, eu fiquei apaixonada. Então, eu sempre trabalhei com humor. Até quando eu fiz um teste pra gravar, acho que era Verdades Médicas, no Multishow, era pra ser sério. Você não consegue. Aí a diretora sentou, eu fui fazer um teste. E aí ela falou, você vai fazer uma personagem assim, assado. Tá, então faz aí pra mim. Só que eu fiz
um pouco de humor. Era uma coisa séria. A pessoa tinha um problema, eu tinha que fazer ela. E aí ela falou assim... aberta na mesa. Olha o fígado dela. Isso. Olha esse baço, menina. Ela virou pra mim, pra produtora que tava com ela, falou... Vamos chamar ela? Fica só esse quadro, essa cena, né? Essa personagem. Vamos levar com esse toque de humor, que eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar menos denso e tal. Né? Até por conta do problema que a pessoa tinha, né? E aí eu fiz. Então eu não sei o que é fazer uma coisa dramática, uma coisa que eu sempre gostei muito. O humor sempre te ajudou. Sempre. Eu acho que é porque também tem muito a ver comigo, né? Sim. Muito mesmo. O rir de si mesmo, deixar tudo mais leve. E uma coisa ajuda a outra, então eu não chamo nem de trabalho. Realmente eu vivo aquilo ali, vou muito feliz da vida quando eu vou gravar. Então eu gravei por 26 anos, várias e várias. Nunca imaginei esse tempo todo. Tem Câmera Escondida que tem mais de 50 milhões de views, que é da Escada Rolante. Você conta cena com o Ivo? Com o Ivo eu fiz algumas, né? Essa da Escada Rolante não, mas eu fiz muitas com o Ivo Holanda. Inclusive uma passou na Páscoa agora. E com a Ruth Ronce? Eu gravei com ela. A Ruth Ronce trabalhava no Chupim. E aí ela trabalhava, uma curiosidade, a Ruth Ronce, ela dormia no meio do programa. Ai, que maravilhosa. Gente, Você lembra disso, Bartô? 2 horas de programa. Fumava, cigarro. quebrava o filtro. filtro do cigarro, né? Fumava o Belmonte, aquele cigarro forte Roots. pra caramba. A Ruth era Roots. Fumava aquele... Aí, bicho, e sentava no microfone e a gente ia passando o trote, ia fazendo assim, ó. Aquele soninho gostoso. A Mimir? E aí dormia, se entregava. Eu não gravei com ela pegadinha, câmera escondida, mas gravei com ela no Sem Controle, que era um programa de humor. Então eu conhecia, eu lembro. Ela chegava com uma sacolinha, um cigarro, Isso. uma fruta, um sanduíche, uma coisa bonitinha. pequenininha. O filho dela levando ela pros Isso, e lugares. divertidíssima. É. Muito engraçada, né? Eu adorei quando eu conheci ela, assim, eu sabia dela das câmeras, né? E aí as câmeras escondidas, a gente tem muito de gravar, fazer um remaker, né? E eu fiz ela voando naquela cena dela voando no cemitério. A gente regravou isso. Então eu achei divertido demais. Eu acho que eu lembro essa cena. Aquela é maravilhosa. À noite. Ela voando. Essa cena é maravilhosa. Essa cena é maravilhosa. É maravilhosa. É a música da essa cena. Consolação? Isso. Exatamente. Ela voando aqui num cabo, vestida de branco, não De era? noiva. Isso, puta, sensacional. Tudo isso. correndo. A Ruth Ronce, igual o Ivo Holanda, eles eram artistas circenses. Sim. Né? Sim. O Ivo é fenomenal. Assim como era o Marcos. Lembra o Marquinhos que fez a Rede TV, que era o quê, Ah, rapaz? também. Eu cheguei a gravar com ele. Eu gravei com ele nesse programa Sem Controle, né? Que ele era o padrinho e tal, que eu contei a cena aqui. E ele era também, veio do circo, né? O circo é foda. E é muito... É diferente. Né? Eles Berço têm de talento, um né? improviso. Circo e rádio são duas escolas, É cara. verdade. É Né? um humor que você vê a reação ali, a 2 metros. Sim. Se você realmente não for bom, a 2 metros E você você tem não a tem reação. tecnologia. Não, Ali, ó, circo é ali, seco, bicho. É você. Cara limpa no seco, não tem corte, não tem edição. Improvisa aí, meu irmão. Se vira aí, bicho. Improvisa que o pessoal já Você pagou a sabe que eu fiz bilheteria. muito circo depois. Isso eu, é bom. Eu trabalhei com um Tubinho, que era o circo do Tubinho, e aí eu fiz umas peças de teatro com ele em circos. Ah, que legal. Então eu tive essa experiência de me trocar no trailer, de viver, de conhecer as famílias, né, do circo. E também foi muito importante pra mim. Eu acho que por trabalhar muito na televisão, eu fiz teatro, mas uma coisa encaixa na outra e é importante pra enriquecer seu trabalho, né? E o circo foi maravilhoso, assim, pra mim também, sabe? Porque é realmente Eu acho isso. maravilhoso. Você vê na cara a pessoa comendo na a hora. pipoca, ela nem ri. Se não tiver uma merda, Exatamente. ela te gonga ali, você é cancelada mesmo. verdade, na hora. Na hora. Você vê que você é ruim. É ruim. O Bartô ainda ia no circo e torcia pro pessoal da Globo da Morte Aí, bater. nossa. Eu cheguei a colocar taxinha pra ver se os pneus furavam pros caras baterem. Gente, Mas lógico, era muito bom. Você sabe que eu andei num Globo da Morte também. Você andou? Na garupa? Aquele é Andei pau não, né? maluco. Na verdade, voltando aos anos 90, tinha as provas do Leão, do Gilberto Barros. E aí eles falaram assim, Bibi, você quer participar? E lógico que eu falava assim, eu adorava isso. E aí ele falou assim, o produtor, ó, é aquela prova do Leão, tem 2. Aí você escolhe qual que você prefere. É o trapézio
tá? Mas você tem que saber cair, porque você pode quebrar o pescoço, né? Tranquilo, quer O participar? máximo que pode acontecer é quebrar o pescoço, mas até aí... Televisão raiz. Televisão raiz. A gente se prepara antes. Eles vão te preparar, você vai entender. Elas vão tirar de letra. Aquele negócio cervical, né? É isso. Essa é a preparação. Ou você fica no centro de um globo da morte Eita. e os caras na moto. O que você prefere? Ai, só opção boa, cara. Aí Só eu opção falei, boa. cara, cair, né? De repente eu posso cair mesmo errado, quebrar o braço. Acho que o Globo da Morte vai ser mais seguro. Eu também acho. Aí eu fui. Você já não saiu do chão? Isso. Aí ele falou assim, ó. Cheguei, aí era um casal, né? Até então, um homem e uma mulher. Aí ele falou assim, ó, você vai ficar no meio, Vivi. É 2 minutinhos, só pra gente pegar esse take. 2 minutos. Os maiores. Nunca é, tá bom? Que duram. Maiores. Não existe esse é só 2 São minutinhos. 2 anos. São 2 anos. Faroeste caboclo de minutos. Eu aqui. E ele falou assim, você dá aquele apavoramento, entretenimento, com medo. Só comecei a ficar com medo mesmo, que não parava. Nem atuei. Quando ele mandou parar, porque o produtor que tava comigo falou assim, é melhor parar, ela tá tremendo a perna. Se ela cair, né, lá dentro vai ser ruim. Perigosíssimo, é. Quando para, eles começam a ver assim, aquela guindosada assim, pá! Aí eu, caraca, mas não posso fazer nada, tá filmando, No eu vou ficar baço. rindo. No baixo. Putz. Ficou preto. Vou ficar rindo, tadinha. Saí. Aí eles, o que você achou? Você passou no teste, você viu? Legal, eu aqui, ó. Muito boa a experiência, hein? Eu Valeu. envergada. E aí o cara e a mulher, que estavam no Globo da Morte, ele falou assim, legal, foi a primeira vez que a gente fez com uma pessoa no meio. Ai, vagabundo. Deixa eu testar essa Então moto era aí o que eu te manequim da atropelei. Casa Marisa, né? Você acha que meu brilho... a alma voltou assim, falei, nossa. Puta, que bacana. Eu podia ter ficado 15 dias sendo falada da Sônia Abrão. Cobaia. Vivi, Eu poderia cobaia. ter ido me despedir de você, porque eu né? Exatamente. Vivi, olha só. O que você Vivi, tem pra tão falar? querida. Entrevistando as pessoas. O que Como você que achava seria? da Vivi? Como que seria? Como que seria? Faz, só pra zoar. Só pra... Ai, meu Deus, tá bom. Boa tarde, Sônia, a todos. Hoje uma despedida inesperada. Vivi Fernandes, rainha das pegadinhas, da câmera escondida, tão querida. Quantas vezes aqui conosco. Foi topar um desafio. E aqui, ó, agora recebe as lindas homenagens. Ó quem tá chegando. Carlos Alberto. Raulzinho. Cíntia, eu te amo, Cíntia! Nem mostrou o defunto, você viu? O Ela defunto que se chama dane. até o Carlos Estamos Alberto. recebendo o Carlos Alberto. Ela tá lá, gente. Ela O mais tá legal é lá. perguntar pros artistas, pras pessoas. Vivi Fernandes, o que era pra você? Tão legal. Malei, não. Como é que chama? O Leão, né? E Sônia, a presença mais aguardada é do Gilberto Barros, que está depondo na delegacia. Ai, maravilhosa. Porque, afinal de contas, uma convidada morreu sob os cuidados da produção. Vamos de com o Gilberto Motolink Barros. até lá. Seria o fim de Gilberto Barros, Sônia. Que inconsequente. Bartozinho pergunta pra Vivi Fernandes. Vivi ganhou dinheiro na época dos filmes. Como é que era essa história? Sim, porque quando lançou, esses filmes foram com capas de... As capas eram de pessoas conhecidas já. E o que mais deu dinheiro foi Brasileirinhas. Foi porque eu só fiz lá. Aham. Então, quando eu fui, era o Frota já tinha feito, a Rita e eu entrei nessa. Que ele que me levou, né? Ele que apresentou lá. Então, eu já tinha feito, eu já tava no Gugu, já tava fazendo algumas coisas no SBT, já tinha feito revista masculina, então eles acharam que seria uma capa importante, né? Um outro público, já que tinha o Frota, a Rita e eu. E foi realmente um boom incrível, principalmente o primeiro, porque a gente fizemos muita mídia. No programa do Gugu, inclusive à tarde. Então vendeu mais de 1 milhão de cópias. Nossa. E foi difícil fazer o primeiro? Cara, foi muito complicado. Assim, na verdade, quando eu assinei o contrato, né, o ser humano é muito imediatista, né? Então eu assinei o contrato, achei maravilhoso, cara. Eu já peguei a metade do valor e eu falei, tô maravilhoso. Só que quando eu sentei em casa, eu falei, caraca, como é que eu vou contar isso pra minha família? Porque eu não contei. Eu contei depois. E o porteiro, né? Assim. que agora ele vai ver eu em movimento, em coisas. Sempre pensa no porteiro. Sempre pensa. Eu nunca mais vou descer pra entregar uma pizza pra ele. Ele vai Você pegar chegou meu em casa e falou, mãe, a gente vai mudar. Você vem falar assim, toma pizza. Vamos transar, né? Porque filme é assim. É verdade. Eu falei, então sou uma pizza de calabresa. Né? Deixa eu encenar minha nova voz. Eu falei, e agora?
assim, foram fases. Contei pra minha família num churrasco. Ah, e eu achei a engraçado. linguiça na mão. Mãe. Pagode, para o pagode, que eu tenho um anúncio. Mãe, para o sal, fiz filme. Mãe, sabe isso aqui, ó? Sabe isso aqui, então? Sabe em mim. Eu contei assim, ó, o Frota foi legal, vocês viram? O Frota fez filme, a Rita. A gente não viu dando nada de errado mesmo, não. Pegaram dinheiro, né? Só que é claro que na vida dos outros é muito legal. Em casa é complicado. A filha dela é diferente. Eles ficaram meio assim, mas ninguém chorou. O medo, na verdade, da minha mãe, um dia ela conversou comigo, era ter um tipo de... vou sofrer um apedrejamento na rua, sempre televisão ser cortada, fazer, né? não Sim. trabalhar mais. E claro que eu tive esse medo, realmente, de televisão, de não participar mais do que eu gostava, né? E aí eu vi que não aconteceu isso. A minha vida realmente, ela seguiu, né? Mas se não seguisse, eu tinha atingido o objetivo que era o dinheiro. A gente tem que ter essa leveza, assim, né? Essa maturidade de entender. É o dinheiro, então dinheiro. Mas eu acabei realmente tendo o melhor dos dois mundos, assim. Eu fiz o filme e assinei um contrato no SBT na época que foi pro programa Sem Controle. Maravilhoso. Que eles queriam exatamente essa polêmica no meu nome, pra chamar atenção, né? E claro, anos atrás, né? Antes de fazer os filmes, o meu comprometimento com o meu trabalho, profissionalismo, não dá problema em coxinha, não dá problema com isso e aquilo. Isso também foi muito importante na minha caminhada, sabe? Pra ninguém me tesourar. Né, pra não ter que ouvir, porque fez filme. Não, então eu me calcei, né? Fiz curso de teatro, tirei meu DRT. Uau. Eu me calcei com as coisas, né? Eu não fiquei presa só à cor, porque eu aproveitei essa chance. Mas dos filmes pra cá, eu aproveitei outras chances, assim, né? Fiz dublagem, fiz N coisas, assim, Olha, bem que legais. Legal. Top. Legal. Isso é muito bom. Camila. Eu queria saber, você falou 26 anos com pegadinha, né? Sim. É muito tempo. Com Muito. certeza aconteceu alguma coisa de bastidor que saiu do controle e muitas. marcou a sua vida. Sim. Conta uma história pra gente, por Cara, favor. muitas coisas. Sempre que eu saía, eu já sabia que ia ter algum problema. Ai, Apanhou. Muitas vezes, você acredita? é isso que eu quero saber, treta. Parece que bolsa aconteceu? de mulher tem pedra. Não, mas tem. Se vocês virarem a bolsa de vocês, vai encontrar um tijolo lá dentro. Um tijolinho. Porque tem tudo na bolsa de mulher. Porque as bolsadas, eu sempre levei bolsada. E claro, eu não fugia, porque eu gostava e gosto de entregar esse entretenimento. Quem tá assistindo quer ver o bicho pegar. É que você tem um olhar de É entregar uma o coisa. filé mignon. Isso, é o filé. É o filé mignon. Sim. Você vê que o Ivo, todo mundo sabe que ele chama produção, porque ele tá apanhando. É. E eu, grande observadora e muito E fã o Silvio dele, Santos. Nossa. É isso Adora, que a né? gente quer ver. isso que a gente quer ver. Então, eu falei, eu vou fugir? Não. É claro que se ela me tacar uma pedra, na hora que eu ver a pedra, eu vou dar uma... Não, tudo tem limite, Mas tudo tem um limite, né? Vamos Mas ver até onde é o limite dela. Então eu apanhei diversas vezes, unhada, puxão de cabelo, sabe, correr atrás de mim. E eu achava aquilo divertido demais. Eu nunca me lamentei, chorei. Até quando teve uma brincadeira que fizemos e era um policial civil. Ele tava na loja onde eu tava fazendo essa brincadeira. E era assim, eu entrava numa loja de vendas de calcinha, de lingeries, de pijamas e tal, e ele entrava. Sempre quando a pessoa entrava, a lojista, a menina, a vendedora já sabia. E o segurança que passava aquele detector, ele também era um ator. Né? Ele era um ator e a menina sabia da brincadeira. Então, ele entrava, ela perguntava, oi, qual é o seu nome? Posso te ajudar? E a pessoa falava. Então, diretor, Vivi, é Pedro. Pode entrar. Já passava Então eu informação. entrava, eu já tava com as lingeries todas no corpo, com Demais. as etiquetas. Eu entrava, olhava assim e eu ia embora. Aí o negócio... Aí o segurança, o que é isso? Tem alguma coisa em você? Eu falei, eu não roubei nada. Aí ele, levanta a saia aí. Quando levantava cheio de lingerie, com um monte de etiqueta. Aí ele, tá vendo? Aí eu tirava, eu virava. Tá vendo, Pedro? A gente armou lá fora, deu ruim. Aí ele, eu nem te conheço. Tá louca? Maravilhoso, Eu maravilhoso. falei, louca? Você tá... A gente ontem, lá no motel, a gente é amante. Eu sou casado! Eu falei, mas você me trouxe até aqui, falou que era pra eu roubar as lingerie pra usar com você. Cara, esse cara foi ficando possuído pelo ritmo ragatanga. Meu Deus, a acusação ainda Olha, é maravilhoso. aí ele- Maravilhoso. Quando ele levantou a arma, ele falou, sou polícia, eu vou te levar daqui. Ai, Vou chamar o brincadeira. reforço. Eu falei, brincadeira. Só que o
produção toda rindo, eu escutava no ponto. Eles vendo a minha... Eu cinza. Nossa, que E eles rindo. Eu falei, gente, é sério o que ele tá falando. Esse era o filé mignon que eles não queriam cortar. E aí o negócio foi inflamando e ele não, lógico, ele não aceitou, ele não assinou a autorização. Chato, Pedro. Mas eu vou te policial, falar, né? às vezes Chato. que a gente fez trotes aqui com precisão de assinatura, que tinha culpa, os melhores, Não deixa. a pessoa não assina. não. Exatamente. Ai, Os chato. melhores, você fala, meu, puta trote. Aí você falava, olha, foi uma brincadeira. Você pode... cara puto, Pensou né? assim, ó, não quero. É, porque É ficou horrível. natural. É o que mais rende. É o que mais rende. Mas não Eu assinava. tenho ele não guardado, mas não posso exibir aqui. É ruim. Não posso. Ai. Porque antigamente eles não Agora colocavam aquele já negócio no morreu. rosto, Sim, mas sim. Vamos atrás matar. não pode mais colocar esse Alguns já efeito. faleceram, imagina, Já, então- vambora. Então vai. Fala que é inteligência artificial, ué. Bota a culpa na inteligência artificial. Cíntia Lima. Ai, caraca. Eu tô me divertindo tanto, não vivi. Essas histórias, né? Além da sua memória, você pretende, de alguma forma, transformá-las em algo com o passar do tempo? Sei lá, pra contar, transformar isso num stand-up? Não sei. Ai, um livro. Stand-up. Algo. Um livro. Tem? Sim. Você tem? Olha. Porque eu cheguei a fazer umas participações há uns 2, 3 anos atrás com alguns humoristas. Então eu entrava, eles me faziam, levantavam a bola de uma brincadeira e tal, eu conversava uma coisa, pra eu ir tomando consciência daquilo ali, do espaço, né, de me soltando e tal. E claro, contando a história com algumas amarras que a gente sabe que tem que ter um redator e tal. Tem técnica ali, Isso, né? tem técnica. E aí eu conversei com uma pessoa e fiz alguns. Mas esse ano eu quero realmente voltar. Olha lá. Mesmo, né? E ter o meu showzinho assim preparado, né? Uma sketchzinha bem enxuta, assim, bem justa, contando essas passagens que eu acho que. Sempre quando eu coloco a caixinha de perguntas lá no Insta, as pessoas sempre me perguntam muito. Do Gugu, do Golias, da Hebe, das coisas. Golias. E eu vivi tudo isso, Você né? tem Eu trabalhei bagagem. com essas pessoas todas. O Golias pra mim não existe. Poxa. Pra mim é o número 1. Número 1, Camiseta branca, short elite, o saquinho. o saquinho na mão com dinheiro, só com dinheiro, Isso. sem documento nenhum. Nenhum, é isso. E tudo que ele fazia, que você fazia, ele abria o saquinho e te dava uma gorjetinha. Tudo! Oh, Não é isso? bonitinho. Tudo. Verdade. De uma Maravilhoso. humildade, de uma. É. Pra mim, incrível. Pra mim era o único cara que fazia uma rir e perdeu o fôlego, cara. É. E natural, né? É. Ele era natural. Ele parecia uma criança grande, né? Exato. Aquele incrível. episódio que ele contracena com a Hebe. De Sim, Romeu e Julieta. Maravilhoso. Aquilo Nossa Senhora do céu. A Hebe não aguentava. A Hebe não aguentava, exatamente. Porque E o que eu maioria acho é legal, caco, né? É. Porque colocava caco, porque depois de algum tempo eu participei de algumas gravações e não podia mostrar essa sua. Eu tô achando graça do que tá fazendo, do que meu amigo tá fazendo. E esse dia ficou marcado porque as pessoas que estão em casa, elas querem ver você perdendo a linha. Sim. É legal ver você rindo num texto que não é pra rir. É erro de gravação. Exatamente. né? Erro de Um gravação. negócio assim. né? Parece. Isso é muito gostoso, né? Essa espontaneidade e tal. Então, ter trabalhado com essas pessoas, então eu quero, sabe, pegar isso e transformar eterniza, né? em Resgatar, piada, em coisas. né? Principalmente as coisas dos filmes que as pessoas têm muita curiosidade. Isso é uma coisa que Sim. é um misto de tabu com curiosidade e as pessoas gostam. E como eu levo esse assunto com leveza, eu acho engraçado, inclusive, Sim. todo esse momento dos filmes e tal. Então eu tenho muitas histórias ligadas a isso que é engraçado contar, né? Sem dúvida. O Bartô vendeu, né, Bartô? Vendeu muito, Bartô. Eu vendi, ganhei dinheiro pra arrebentar. No mês que eu vendi o DVD dela, eu comprei um carro. Olá. Olha! Com dinheiro Você nem imaginava que uma pessoa do programa ganhou muito Não. dinheiro Eu ganhei vendendo. muito, mas ganhei Gente, eu muito fico dinheiro. muito Olha. feliz. É. Tá E depois gerando virou. empregos. Tá vendo? Olha como é engraçado isso, né? Porque a gente pega um produto desse, como foi o seu, a gente virou uma marca registrada desta linha de produto, e aí era praxe os caras pedirem em determinado momento se tinha lançamento da Vivi Fernandes. Foi um Febre. estouro, gente. Uma realmente. coisa absurda, Foi. entendeu? Era muito. Foi muito, assim, foi um furacão. É. Esse movimento, assim, quando aconteceu, de verdade. E aí a galera, tem muita gente que pensa que eu fiz milhares de filmes. Isso foram Pôster. 4 Olha, filmes você vê. naquele Que eu período. dobrei de pôster teu pra mandar com os DVDs, você não tem ideia. Tinha o Não- totem, minha mãe tem o totem na casa Exatamente, dela. era. Porque nós tínhamos que mandar
Você tinha que dobrar o pôster, porque o cara colocaria esse pôster como se fosse um cinema na locadora dele, lá no Mato Grosso. Você entendeu? No Brasil inteiro. Então, eu vendia, sei lá, no dia 300, 400 DVDs da Vivi. 300, 400 da Vivi. Puta que... Aí eu contratei um menininho fazer isso. Falei, vai, meu filho, vai dobrando. Mas é por hora, aqui, ó. Vai dobrando aí, na hora que acabar, o tio paga, viu? Olha que bem empreendedor. Nossa, não, tem história pra arrebentar. Então, eu vivi esse fenomenal movimento isso, que foi engraçado, assim. Foi engraçado que eu fico pensando é o seguinte: se essa história fosse hoje, o cancelamento é uma coisa absurda. sim. Não, Porque você vê que as pessoas falam das coisa. plataformas, elas acham E como é que Eu é vim você dos na rua, filmes. Vivi? As pessoas reconhecem, vêm, Reconhecem. falam. Porque hoje nós estamos numa outra geração. Sim. E tá numa geração de... Vai se tratar, garoto. Geração de moleque... Ó, Que se dane, meu. Ô, eu contei uma história que o dia que eu cheguei, que é o seguinte: eu fui descer a escada rolante de uma estação de metrô, uma das escadas tava parada. E eu desci e um moleque tonto, ele entrou na escada parada. Ele desceu 4 degraus pra entender que não tava descendo. Ele subiu de volta e se foi. Vai pra puta. Dá um pedala nele. Tá dando um murro no meio dos olhos dele. Olha, vou te falar. Tá uma era assim. Assustadora, É assustador. É um hétero. Porque a galera que consome os meus produtos é um hétero diferenciado, que eu falo agora. Assim, ele é meio diferenciado. Porque nos filmes, nas revistas, era uma coisa aquilo ali. É o arroz e feijão, tá ótimo. Nossa, maravilha. Missa, nossa, achei maravilhoso. Que ótimo. Nas plataformas agora, eu vejo que é uma dificuldade das pessoas. Eles têm problemas. Por exemplo... tem problemas, gente. A gente entendeu, todo mundo Entendeu? entendeu o que você quis dizer. Porque assim, eu tô lá, então a pessoa assina para me ver, certo? Isso é o que eu entendo. Eu venho desse movimento, sou eu ali. Então a pessoa era pra estar, nossa, graças a Deus, é ela. Aceita isso. Maravilha, não. Como eu coloquei ele, e aí, o marido, o pessoal fica, não vai ter mais ele? Quando ele falta, eles pedem ele. Cadê ele? Você falou Olha que isso, você cara. gosta, É uma geração. que querem ver ele. Eles são tudo não é só tonto, isso. Eu falei, você tem que abrir a sua Geração. página. Tem que abrir, Marcelo. Tá vendo? As pessoas querem ver ele, Tem que abrir a cadê ele? Ué, mas você prometeu, é sexta-feira, você postou só você, cadê ele? Aí começa a Ele criar tem um teoria. fã-clube muito grande. Então é complicado. Então eu demoro a entender esse formato, mas é esse movimento aí que você falou. É meio estranho. É esquisito. E o mimimi, né? De tudo mesmo que eu vivo hoje, ano passado não tinha isso, gente. Era mais simples as coisas. Ou você gosta, Não, você era não mais gosta. simples, mais objetivo, né? Eu quero ver tal coisa, é aquilo e morreu. Né? Acabou. Olha o Insta da Vivi, gente. Vivi. Ei, Aí, Vivi Fernandes, 2 Es. isso. É numerologia, Vivi, não? É porque não tinha, tem tanto fake que eu perdi minha conta. Eu tive que fazer Verdade? essa sim. Eita. Meu nome é Vivi Fernandes só. Tive que fazer minha página assim. Aham. Vivi Fernandes. Você perdeu sua outra conta por quê? Cara, minha conta simplesmente desapareceu. Entrei com uma ação Ai, horrível. e não consegui mais. Eu tinha mais de 1 milhão de seguidores. E aí recomeçar é complicado. Aí, Tem ó. muito fake, muito. Nossa, difícil. Vamos seguir a Vivi aí, prestigiar a Vivi, né? Isso. Vivi. Você vê que na bio, olha lá, tem o meu maior orgulho, que é a Fazenda, eu não tiro, porque Bonitinha. realmente foi A Fazenda o maior 16. orgulho. Bonitinha. Caramba, viu? Olha, Ela ficou muito feliz mesmo. eu jamais iria pra uma fazenda. O Bartô, a gente tava até fazendo Não. campanha pra ele ir. Eu vou. O Bartô Você quer ir. vai. Bartô, sim. Eu vou até porque eu sou aleijado, tenho privilégio. Fala com o Caleri. Cara! É. Carelli, por favor! Dá pra mijar aqui Sim. dentro de Já madrugada. tentando. A gente liga pra ele diariamente. Vamos voltar aqui. Facilitador! peraí. Voltamos com o Chupim na Metropolitana, além das nossas plataformas digitais. Hoje, Vivi Fernandes aqui. Vivi, o que você tá fazendo hoje? Conta um pouquinho pra gente sua vida hoje. A gente quer saber exatamente seus planos. Hoje eu tô trabalhando com as plataformas, Boa. né? Tô
escrevendo, pegando essas histórias todas pra realmente circular o Brasil aí. Histórias, pra quem tá ouvindo pelo rádio agora, histórias que você já viveu na televisão. Vivi na televisão, tudo, exatamente. Né? Pra quem não sabe, gente, a Vivi, ela trabalhou durante 26 anos, 26, né, 26. Vivi? No programa do Silvio Santos fazendo Câmera Escondida. Exatamente, pô. 26 É uma anos. referência. Surpreso. É, uma vida. Só de Praça é Nossa eu fiquei 19 anos. 19 anos. Então eu trabalhei com Vera Verão, eu trabalhei com muitas pessoas Calma, muito importantes. Né? Exatamente, com a Catifunda, eu era do time. Catifunda, demais. Consuelo Leandro. você Consuelo pegou? Leandro. Demais a fofoqueira. Demais. Eu Primeira cheguei versão. bem nesse momento, então Sim. assim, pra mim foi muito importante. Né? Imagina, eu assistia. Meu pai assistia a. Como é que era? Praça da Alegria. Sim, com o Manuel de E Nóbrega. chegar e conseguir esse Eu trabalhei no feito. SBT. Olha isso. Trabalhei muito E o tempo. SBT é uma casa É muito maravilhoso, acolhedora maravilhoso. mesmo. Eu conheci muitas pessoas hoje que não estão aqui, estão, né? Sim. Tão brilhando no céu, mas que são pessoas que fizeram um papel, tiveram um papel muito importante na minha história, porque eu sempre fui muito observadora, então aprendi muito, eu observava pessoas incríveis, né, que eu aprendia mesmo, assim, eu não chegava só pra gravar a praça e ir embora, eu realmente observava, porque eu sempre fui escada, né, e o papel do escada, pra entregar piada pra o humorista, é um papel muito importante, né, se você perde o time... Fundamental. Então eu fui durante 19 anos escada e é uma profissão, um papel que eu tive que eu também tenho muito orgulho, sabe? De ter participado com vários humoristas. Vivi, uma salva de palmas maravilhosa. Muito obrigado, Vivi. Não vai ficar mais 3 anos Pelo sem vir, amor né? de Deus, não, me chama aqui mais vezes que eu venho correndo. Vamos te chamar. Eu quero agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista, Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim da Vivi. Tava tudo tão delicioso. Vou levar até pra casa. Boa, Vivi! A gente volta agora Na segunda-feira. Não, Amanhã. Amanhã é sexta-feira, gente. Não tem quinta. Eu quero trabalhar amanhã. Isso aqui tá que era parecendo... sexta. Amanhã sextou aqui no Chupim. Achei que era sexta. Tchau. Tchau, tchau. Amanhã. Amanhã.